Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? A aula de hoje é uma continuação da aula passada, onde a gente viu primeiro uma breve introdução a diodo e transformadores, e logo após isso a gente também viu, né, os retificadores usando os diodos, né? Que é basicamente quando a gente usa os retificadores, ou seja, a gente usa os diodos para conseguir retificar a nossa tensão e a gente transformar uma tensão com corrente alternada a gente transformar a corrente alternada em corrente contínua, certo? Se vocês lembram, na aula passada, a gente viu dois tipos de retificadores. O retificador de meia onda, certo? Que é um retificador no qual ele vai converter simplesmente para corrente contínua metade do meu sinal, e o retificador de onda completa, onde ele vai retificar toda a minha onda e todo o meu sinal, certo? E aí o retificador de onda completa ele tem dois tipos, que é o retificador de onda completa em ponte e o retificador de onda completa com derivação central, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai ver basicamente só relembrar, certo, esses conceitos. Depois, a gente vai ver um diagrama de bloco de uma fonte DC linear e a gente vai aprender agora como é que a gente pega um retificador e coloca um filtro usando um capacitor para que o sinal daquela fonte fique constante, tá bom? Então vamos lá. Aqui é só uma breve diferenciação de uma tensão alternada e contínua, né? Basicamente, qual é a diferença principal? A diferença principal é que uma tensão alternada, certo? O nome já diz, ela alterna. O que é que ela vai alternar? É a sua polaridade. Então aqui é uma tensão alternada. Por quê? Porque aqui está positivo e aqui está negativo, né? Então, como ele alterna a polaridade da minha tensão, ele é uma tensão alternada. Já uma tensão contínua, ela não muda. Se ela está mais, ela é mais. Se ela está menos, ela é menos, certo? Ela pode ser até assim, igual essa, desde que fosse assim, ó, mais ou menos assim. Ela ia continuar sendo contínua, certo? O importante é, muda a polaridade, é alternada, porque está alternando a polaridade. Não muda a polaridade, ela é contínua, tá bom? Aí agora a gente vai ter aqui um diagrama de blocos de uma fonte DC, né? Só para explicar um pouquinho, fonte DC, certo? É basicamente uma fonte de alimentação que fornece tensão contínua, ou seja, ele fornece uma tensão contínua retilínea, como a gente pode ver aqui, certo? Então, como é que funciona o diagrama de blocos de uma fonte DC? Primeiro a gente vai ter a nossa rede elétrica, né? Que é uma fonte alternada, como a gente pode ver aqui. Aí o que é que vai acontecer? A nossa fonte, ela vai passar pelo transformador, né, que é o processo de transformação, ou seja, ele vai, como a gente trabalha, principalmente nesse conteúdo, com transformadores abaixadores de tensão, então ele vai transformar a minha tensão por uma tensão menor, certo? Transformou minha tensão em uma tensão menor, o que é que vai acontecer agora? Ela vai passar por uma retificação, ou seja, a gente vai usar os diodos para converter esse sinal de corrente alternada para corrente contínua, certo? E por fim, a gente vai usar um capacitor para filtrar o meu sinal, certo? Para a gente conseguir filtrar esse sinal. Só uma breve observação, certo? É que você já deve saber que capacitor eles não têm polaridade, né? Inclusive até no Tinkercad aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Se você pegar um capacitor, você vai ver que ele não tem polaridade, certo? Só que é o que acontece. A gente sabe que alguns tipos de capacitores, eles possuem polaridade, sendo esses os capacitores eletrolíticos e os capacitores feitos de tântalo, certo? Neste caso aqui, certo, ele está representando um capacitor eletrolítico. Por quê? Porque esse é o capacitor que a indústria no geral, na eletrônica, mais usa, porque ele é menor e consegue ter uma capacitância maior, tá bom? Então, basicamente é isso. E aqui a gente tem a nossa carga final, o que é essa carga final? Basicamente, essa carga final é a mesma tensão dessa rede elétrica, só que transformada para um valor menor, transformada em uma fonte contínua, filtrando esse sinal contínuo para ele ficar estável, e aí sim, isso aqui chegar na nossa carga, tá bom? Onde é que a gente vê isso? A gente vê, por exemplo, aqui, ó. Aqui aqui é um carregador, né? Podemos dizer que é um tipo de carregador, né? A gente vê esses esqueminhas aqui, é justamente o que acontece nos carregadores, por exemplo, tá bom? E aqui nós temos um esquemático de uma fonte DC, né? Então nós temos justamente aqui, ó, a nossa fonte alternada, passa pelo transformador, como nós podemos ver aqui,
depois passa pela retificação, como nós podemos ver aqui. Depois que foi retificado, vem para a filtragem com o capacitor. E depois nós vemos a carga final, que no caso é o LED aqui, e também no outro caso aqui, certo? Seria uma fita de LED, ou seja, são vários LEDzinhos, basicamente, né? E aí a gente vai agora para o filtro capacitivo, né? Finalmente entender o que é um filtro capacitivo. O que é que o texto fala aqui, né? Vamos lá, vamos ler. Conectando-se um capacitor na saída de um retificador, pode-se obter uma tensão na carga que é aproximadamente constante. Idealmente, a tensão de saída com filtro capacitivo é aproximadamente igual à tensão de pico do secundário. Para melhor aproximação, a tensão média VDC é tipicamente 90 a 95% da tensão de pico do secundário, com uma ondulação pica-pico de no máximo 10%, certo? O que é que isso quer dizer, certo? Basicamente, o que ele está querendo falar é que quando a gente conecta um capacitor na saída do meu retificador, certo? Esse capacitor ele vai servir, certo, como um componente eletrônico que ele vai basicamente filtrar a minha tensão de saída e vai deixar ela mais constante, mais estável, né? A gente pode ver aqui nesse sinal, certo, que o valor normal ela fica alternando, ó. 0 vai para o valor de pico e volta para o 0. Então, a gente não quer isso, a gente quer que esse valor ele seja constante, então ele fique numa média, tá vendo? Como a gente pode ver nessa linha preta aqui, ó, que é um valor fixo, tá certo? E aí o que é que acontece? Quando a gente coloca um capacitor, certo? Como é que o capacitor funciona? Vamos lá. O capacitor ele vai lá, se carrega, tá bom? Carregou, chegou na tensão de pico, o capacitor carregou. Sendo que aí, aqui é um retificador de meia onda, né? Então aqui a gente vai ficar um tempo sem tensão, então meu capacitor ele vai descarregar. Quando chegar aqui, a minha tensão vai estar subindo de novo, então meu capacitor vai lá, vai carregar e vai chegar aqui. Chegou no pico, né? A minha tensão ela vai começar a diminuir e o meu capacitor ele vai começar a descarregar. Então ele vai ficar sempre nesse ciclo de carregar e descarregar, de carregar e descarregar. Só que, entretanto, né, como ele não fica muito tempo carregado nem muito tempo descarregado, então a gente vai ter um valor que é aproximadamente constante e é exatamente isso que esse texto está querendo falar, tá bom? E aí, né, fala o seguinte, ó, idealmente a tensão de saída com filtro capacitivo é aproximadamente igual à tensão de pico do secundário, ou seja, a tensão que esse filtro capacitivo ele vai nos dar, ou seja, a tensão do capacitor, ela vai ser muito próximo da tensão que a gente está recebendo, certo? Que é essa tensão aqui, ó, essa tensão alternada, ela vai ser muito próxima. E aí, para a gente ter uma média, a gente usa a tensão média desse capacitor. Então, mesmo que esse capacitor ele fique, ó, carregando, descarregando, a gente pega a tensão média desse capacitor como base. E essa tensão média a gente chama de VDC, certo? E esse VDC, ele é aproximadamente 90 a 95% da tensão de pico do secundário. Então aqui, ó, aqui é a minha tensão de pico e essa tensão VDC, ela vai ser uma média dessa tensão de pico, certo? Basicamente é isso, tá certo? E aí agora a gente vai ver esse outro exemplo aqui, tá bom? Que é um outro exemplo que ele está mostrando agora um retificador de onda completa. Esse aqui é de meia onda, esse aqui é de onda completa. Então vamos lá, como é que ele funciona, né? Basicamente é assim, ó. Meu circuito está no 0, começa a carregar, meu capacitor começa a carregar também, chega no pico e aí ele vai descendo para o 0. Quando a minha tensão for descendo para o 0, o meu capacitor ele vai começar lentamente a se descarregar. Só que aí, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a carregar de novo, por quê? Porque minha tensão está voltando a subir aqui. E aí o meu capacitor ele vai começar a se carregar e vai ficar nesse ciclo. Então, se você prestar atenção, a gente vai perceber o seguinte: um retificador de meia onda, certo? O capacitor ele se descarrega mais do que um retificador de onda completa, certo? Basicamente é isso, tá bom? E aí, se você ver, né? E se você prestar atenção, o que que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que nós vamos ter o que? A gente vai ter uma tensão média aqui, mas que o nosso capacitor ele vai ficar nesse ciclo aqui, ó. Descarrega, carrega.
aí depois descarrega, depois carrega, descarrega, depois carrega, né? Basicamente, o capacitor ele vai ter essa tensão aqui que é representada de verde, né? E essa tensão em específico a gente chama de V ondulação ou VOND, certo? Ou V ripple também, como vocês vão ver lá embaixo, tá bom? E aqui nós estamos justamente mostrando isso, né? Onde a gente tem a nossa saída principal e logo depois de ele passar do filtro capacitivo, né? No mundo ideal, ele ficaria com essa tensão de saída aqui, tá bom? Aí agora a gente tem aqui um diagrama de blocos de um circuito retificador com filtro na saída, certo? E a gente vê justamente isso aqui, ó. Nós temos um circuito de corrente alternada, passa pela nossa retificação, sai contínua, passa pelo filtro e esse valor ele sai constante, certo? E esse valor aqui é o valor que a gente usa na nossa carga final, tá? Aí agora a gente vai para aplicações com o diodo, né? O filtro capacitivo é basicamente mostrando, né, na prática como é que ele funciona, né? Aqui é um retificador de meia onda, né? E aqui é um retificador de onda completa, mostrando como é que a gente conecta o capacitor, né? Mas vamos lá. Como é que ele funciona? Quando o meu diodo ele estiver conduzindo eletricidade, a gente já viu isso na aula passada, né, o que é um diodo em modo de condução, o circuito ele vai passar pelo meu diodo, né, já que o diodo está funcionando como uma chave fechada, e aí a minha tensão vai carregar o meu capacitor e vai passar pelo meu circuito, fazendo ele funcionar perfeitamente, certo? Agora, quando o meu diodo estiver em modo de bloqueio, né, a minha chave vai se abrir, né, a gente já viu isso no ano passado, e aí a tensão ela vai sair do meu capacitor, ou seja, os elétrons vão se mover, né, vai sair do meu capacitor e o meu capacitor vai deixar que meu circuito permaneça ligado enquanto ele se descarrega. Só que aí, né, como a gente já viu nesse ciclo, o diodo ele vai voltar para o modo de condução, recarregando o capacitor e fazendo que o circuito continue a funcionar. Então vai ficar sempre nesse ciclo funcional, tá bom? Agora a gente vai para aplicações com o diodo, certo? O filtro capacitivo. Aqui é mostrando mais ou menos o que a gente viu naquela aula, né? O que a gente viu agora, certo? E aqui a gente tem justamente um diagrama da nossa tensão no diodo, onde ele vai carregar, está no máximo, descarrega, depois vai carregar de novo e assim por diante, certo? E agora, tá? Aqui está justamente mostrando essa ondulação do capacitor. Descarrega, aí chega aqui e carrega, aí depois descarrega, carrega. Essa tensão aqui, ó, que fica carregando e descarregando, a gente chama ela de V ripple ou de V ondulação ou VOND, certo? Basicamente é isso aqui que ele está querendo falar, tá vendo? VOND é igual a V ripple, que é basicamente esse sinal aqui, ó, é a ondulação do carregamento e o descarregamento do nosso capacitor, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, basicamente é isso que ele está mostrando aqui, certo? E agora a gente vai para continuar a nossa aula, né? Então vamos lá. Aqui está mostrando a fonte DC estabilizada. O que é uma fonte DC, mais uma vez explicando, é basicamente o que eu já expliquei nessa aula, né? A gente vai ter uma tensão de entrada, que é a tensão da nossa fonte, passa pelo transformador. Essa tensão vai ser reduzida. Essa tensão reduzida passa pelos meus diodos. Os meus diodos vão retificar esse sinal. Depois, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui a tensão retificada de pico. Vai passar pelo filtro capacitivo. E aí, 90% ou 95% dessa fonte, dessa tensão que vai passar pelo capacitor, e aí a tensão de saída vai ser justamente esse 90 a 95% desse Vmax, que vai ser o meu VDC, certo? Basicamente é isso, tá? E aqui é justamente uma parte explicando, né? V1 é a tensão de entrada, a tensão do nosso primário, o nosso V2 é justamente a tensão do secundário transformador, ou seja, é a tensão que sai dessa relação aqui. Vmax, certo? É a tensão de saída máxima, é a tensão máxima na carga, certo? E VDC é a tensão DC de saída, ou seja, a tensão média que vai sair do meu capacitor carregando e descarregando, tá? Basicamente é isso. Aí agora a gente vai vir aqui, ó, fonte DC estabilizada, variáveis e equações. Aqui a gente vai ter, né, mostrando um pouco mais como é que a gente pode, as equações que a gente pode utilizar, né, com os nossos filtros capacitivos, né? Então vamos lá. No filtro capacitivo, a gente tem algumas coisas que a gente acabou de ver nessa aula. A gente viu V ondulação e a gente viu VDC, tá bom?
A gente descobriu que V ondulação é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó, tá vendo? Esse valor de ondulação da carga e da descarga do capacitor, certo? E já VDC é a tensão média de saída desse capacitor. Então, como é que eu vou calcular cada um deles? Bem simples. Se você quer saber VDC, primeiro você tem que saber V ondulação. E como é que eu sei V ondulação? Primeiro, você vai pegar a corrente máxima, certo? E vai dividir a corrente máxima pela sua frequência e pela sua capacitância. Capacitância, para quem não lembra, é o valor, né, é a unidade de medida do capacitor. Então, da mesma forma que o resistor tem 100 ohms, o capacitor tem 100 unidades. Qual é a unidade? É Faraday, certo? Então, enquanto o nosso resistor é 100 ohms, o nosso capacitor ele mede em Faraday. Então, isso aqui está falando da capacitância do nosso capacitor, certo? Agora, se você não quiser usar essa fórmula, você pode usar outra fórmula, que é a fórmula de Vmax, né, onde você pega a tensão máxima, que é a tensão máxima na carga, e você vai dividir pela frequência, pela resistência e pela capacitância, tá bom? E já VDC, você vai pegar o valor da tensão máxima e vai subtrair da nossa tensão de ondulação dividida por 2, tá? É bem tranquilo. Então vamos lá. Aplicações com diodos. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter as fórmulas que nós vamos utilizar, certo? Uma tabelinha com as fórmulas. Vou deixar aqui parado para quem quiser ter a print. 1, 2, 3. Pronto. Aí agora a gente vai para os procedimentos para determinar a tensão DC em uma fonte estabilizada, certo? Então vamos lá. O que é isso? Vamos dar uma lida para ver se a gente entende, né? Procedimento para determinar a tensão DC. Determinar a tensão do secundário, ou seja, a gente vai ter que descobrir a tensão do nosso secundário através da nossa relação. Depois, a gente vai ter que descobrir a tensão de pico do nosso secundário, ou seja, a gente vai pegar o valor dessa continha aqui e vai multiplicar por raiz de 2. Depois, a gente vai calcular a Vmax de acordo com o tipo de retificador, né? Então, o Vmax é a tensão do circuito após a retificação. Então, se for de meia onda, ele vai ser menos 0,7. Se for também de onda completa, mas com derivação central, também vai ser de 0,7. E se for em ponte, vai ser de 1,4. A gente já explicou isso na aula passada, mas eu explico isso mais para frente, tá? E depois, aí pronto. Depois disso, a gente vai descobrir a tensão de ondulação, porque a gente já vai ter todos os valores necessários, tá bom? E por fim, nós vamos calcular a tensão DC, certo? E aí a gente vai terminar a nossa questão, né? Aqui ele está falando também da corrente de um fusível, né? Que é caso a pessoa coloque um fusível nesse ponto aqui, que é para impedir contrassenso da rede elétrica, né? E aí a tensão desse fusível vai ser 1,2 vezes a nossa corrente 1, certo? Basicamente é isso. Mas vamos lá, né? Vamos resolver esse circuito aqui, né? Então a gente vai ter este bendito circuitozinho aqui. E aí ele vai pedir aqui, ó. Determinação das tensões de ondulação e DC. E depois ele vai pedir equações para cálculo das tensões de ondulação, VOND, e também da nossa tensão VDC, certo? Então vamos lá. Ignorando essas fórmulas aqui, certo? Ignorando as respostas, vamos lá. Eu tenho esse circuito aqui. E aí a minha questão, ela quer saber a minha tensão de ondulação e quer saber a minha tensão DC, né? Se a gente subir na nossa tabelinha aqui em cima, eu acho que eu vou abrir até outra guia para deixar uma na tabelinha e uma na questão, certo? Uma na tabelinha e uma na questão. Deixa eu descer aqui, deixar focado aqui na tabela. E aí agora a gente vai voltar, né? Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Se eu quero saber a tensão de ondulação e quero saber a minha tensão DC, né? O que é que eu vou fazer? Basicamente você vai pegar a tensão de ondulação, né? E você vai ver a fórmula. Então eu sei que a minha tensão de ondulação é a minha corrente máxima dividido pela minha frequência vezes a minha capacitância, ou eu posso usar a tensão, eu posso usar a fórmula, né, de tensão máxima dividido pela minha frequência vezes a minha resistência vezes a minha capacitância, né? E aí você vai escolher qual forma você utilizar. Mas independente da forma que você for utilizar, você sabe que você precisa de um valor muito importante, que é Imax e Vmax. Então você vai ter que primeiro descobrir esse valor, certo? Para você descobrir Vmax, você primeiro precisa saber da tensão do seu circuito.
Concorda comigo? Então vamos lá. Se a minha tensão é 220 e essa tensão ela vem para o meu primário, né, a gente sabe que a tensão do meu secundário vai ser determinada pela seguinte fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. A tensão do meu secundário vai ser determinada pela minha tensão de entrada, dividido pela minha relação de espírias do meu transformador. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho 220 volts VRMS, que é o valor eficiente da minha tensão, certo? Se eu quero saber o valor do meu primário, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de 220 volts e vou dividir pelas minhas relações de espira. O meu diagrama, ele deixa bem claro que a minha relação de espiras é de 22 para 1. Então, se é de 22 para 1, então se eu dividir 22 por 1 vai dar 22. Logo, a minha tensão vai ser igual a 220 volts, a tensão do meu secundário vai ser igual a 220 volts VRMS, que é a tensão do meu primário, e você vai dividir pela sua relação de espiras, que é 22. Fez isso, vai dar 10 volts VRMS, que é justamente o valor dessa divisão. Então, com essa continha, você conseguiu entender que a tensão do seu secundário, né, do secundário desse transformador aqui no caso, vai ser 10 volts VRMS. Né? Só que aí você vai pensar, Asaf, eu não quero saber a minha tensão VRMS, eu quero saber a minha tensão de pico. Como é que você vai fazer? Você vai pegar essa tensão VRMS e vai multiplicar por raiz de 2, tá bom? Multiplicou por raiz de 2, né, ou por 1,414, que é você está arredondando a raiz de 2, nós vamos ter um V2 de pico de 14,14 volts, certo? Com isso, você precisa saber agora a sua tensão máxima, que é o nosso Vmax, ou também o nosso VR1 de pico, né? Já que a tensão de Vmax é a mesma tensão do nosso VR1. Como é que você vai saber isso? Você vai pegar aqui, né, basicamente a nossa tensão de pico do nosso secundário, ou seja, a tensão que a gente acabou de descobrir, 14,14, e vai subtrair pela perda do diodo. Né? Como é que eu vou saber a perca do meu diodo? É bem simples, né? Você vai precisar ver o tipo de retificador que você está trabalhando. Então, se for um retificador de meia onda, né, lá só tem um diodo, né? Então ele vai ter somente 0,7, porque cada diodo tem uma perca de 0,7. Se for um retificador de onda completa, né, com derivação central, também vai ser 0,7, porque mesmo que a tensão ela saia completa, né, ela não fique só meio ciclo, ele vai passar somente por um diodo. A gente já expliquei isso na aula passada, tá? Só estou revisando. E se for um retificador de onda completa em ponte, que é esse aqui, a gente sabe que a nossa tensão, né, a nossa energia, ela passa por dois diodos, seja por D2 e D4, ou seja também por D1 e D3, certo? Basicamente é isso. Então, já que a gente sabe que esse circuito aqui é um retificador de onda completa em ponte, então a gente sabe que a perca é de 1,4 volts. Logo, a nossa tensão de pico de VR1 e a nossa tensão máxima vai ser 14,14 menos 1,4, que vai dar exatamente 12,74 volts. Então, já sei aqui o que? Eu já sei o meu Vmax. Já sei o meu Vmax, já posso fazer o que? Posso colocar na minha fórmula. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Ó. A nossa tensão de ondulação vai ser igual à nossa corrente, certo? Vezes a nossa tensão, dividido pela nossa frequência, vezes a nossa capacitância. Ou a nossa tensão dividida pela frequência, vezes a resistência, vezes a corrente, né? E a gente pode ver aqui que nessa fórmula aqui a gente usou justamente essa fórmula aqui, que é Vmax. Né? Então a gente descobriu que Vmax é 12,74 volts, e aqui embaixo tem uns valores enormes, mas não se assustem, tá? É normal isso aí, né? O que é que está acontecendo aqui basicamente? Basicamente, esse 120 é a nossa frequência, certo? Por que 120 volts e aqui é 60? Porque quando é um circuito de onda completa, né, o nosso período ele diminui. Com o período diminuindo, a nossa frequência aumenta. Então, por isso que a nossa frequência ela dobra, certo? No circuito, no retificador de onda completa. Se fosse de meia onda, seria 60, mas como é de onda completa, é 120, certo? Então, não se assustem. Por isso que aqui é 120. Vezes o quê? Vezes a nossa resistência, certo? A nossa resistência, né, é de 1 K-ohm. Né? Todo mundo sabe que 1 K-ohm é igual a 1000, certo? Só que é importante lembrar, tá bom, que a gente também pode estar usando, né? Que a gente está também usando notação de engenharia. Para quem não lembra, né? Deixa eu pensar aqui, ó, notação de engenharia.
vocês vão ver essa tabelinha aqui, que é muito importante. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver uma tabelinha boa. Isso aqui tá legal. Deixa eu carregar. Rapaz, minha internet tá bem ruim. Mas ó, foi. Então vamos lá, a gente tem essa tabelinha aqui, né? Então vamos lá, como é que ela funciona? Basicamente ela está dizendo que quando a minha unidade for um K, ou seja, ela estiver em quilo, né? Ela vai ser, a conversão de unidade vai ser multiplicada por 10 elevado à terceira. Se for um M maiúsculo, né, vai ser 10 elevado à sexta. E também isso acontece para valores menores, né? Então se for mili é 10, 10 elevado a menos 3. Se for a micro, 10 elevado a menos 6 e assim vai por diante. Então se a gente tem aqui, né, que a nossa tensão, que a nossa resistência é de 1K, quer dizer que essa resistência vai ser igual a 1 vezes 10 elevado à terceira. Que você fazendo a continha vai dar 1000, certo? E aí, né, nós temos aqui o valor da nossa resistência. Já esse aqui, 100 vezes 10 elevado a menos 6, é o valor da nossa capacitância, né? O nosso capacitor é medido em Faraday. Ou seja, a gente vai ter aqui um capacitor de 100 vezes 10 a menos 6. Por quê? Porque 10 a menos 6, por conta dessa tabelinha aqui, ó. 10 a menos 6 é igual a micro. Então é por isso que está elevado a 10 a menos 6. E aí a multiplicação de todos esses resultados dividido por esse vai dar 1,6 volts, certo? Se você preferir, certo? Porque tem muita gente que não gosta de fazer continha com casas decimais, você pode converter diretamente esses valores. Não precisa colocar simplesmente o valor dessa forma. Como é que você pode fazer? Muito simples. Você vai pegar os valores e vai colocar na calculadora já convertidos, certo? Isso aqui não é necessário, mas é só para quem tem medo, né? Então vamos lá. Como é que é a nossa fórmula? É 12,74, 12,64, e aí dividido por, aí você vai dividir e vai botar os parênteses, certo? Aí como é que vai ser? 120, que é a nossa frequência, tá certo? 120 vezes a nossa resistência, que nesse caso é um K1, ou seja, 1 vezes 10 é menos 3, mas se você sabe que 1K é igual a 1000, você pode colocar 120 vezes 1000, 120 vezes 1000, certo? Multiplicado pela nossa capacitância. A gente sabe que a nossa capacitância é de 100 microfaraday, certo? Se é 100 microfaraday, então quer dizer que é 100 vezes 10 elevado a menos 6. Se você for fazer essa continha, né, você sabe que é só você voltar 6 casas decimais. Então, se eu tenho o número 100, né, se eu tenho o número 100 e a minha vírgula ela tá nesse ponto aqui, é só você voltar 6 casas. Então, vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou na sexta, a vírgula parou aqui. Então, você vai botar uma vírgula aqui e vai botar um zero na frente, certo? Concorda comigo? Colocou um zero na frente. Aí agora você vai voltar. Então vai aqui, ó. 1, 2, 3. Então vai botar 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Depois dos 3 zeros, você vai colocar o número 1 e vai repetir os 2 zeros. Que no caso não precisa, né? Mas eu vou repetir só por educação. Então a gente sabe que esse valor aqui, de 100 microfaraday, é igual a 0,000100. Então você pode já colocar esse valor direto na calculadora, tá? Caso você não queira se confundir. Então você vai colocar 14,64 volts dividido por, abre parênteses, 120, que é a nossa frequência, dividido por 1K, ou seja, por 1000, que é a nossa resistência, vezes, vezes, tá vendo? Está multiplicando, vezes a nossa capacitância, que nesse caso é 0,00030 zeros aqui, 100, tá? Ou 0,001. Você pode escolher. Colocando esse valor, vai dar 1,616 e aí vai ficar um número que eu não posso falar porque é número ruim. Mas enfim, então você pode arredondar esse valor aqui para 1,06 volts. Esse aqui vai ser o V ondulação, né? Aí você vai perguntar assim: Azaf, como assim V ondulação? Como assim só deu esse valor que é pequeno? O que é esse V ondulação? Só para repetir, certo, pessoal? V ondulação é essa tensão aqui, ó, do capacitor, quando ele descarrega e ele carrega. Então, esse valor aqui, ó, esse valor pequenininho aqui, deixa eu ver se aqui tem um desenho melhor.
Ó, pronto, ó. Aqui é o valor. Descarrega o capacitor, carrega, descarrega, carrega. Esse valor aqui é o valor de ondulação da tensão do nosso capacitor. Então, quando ele dá 1,6 volts, ele está querendo falar que a ondulação do meu capacitor, ou seja, a ondulação dessa tensão vai ser de 1,6 volts. Ou seja, ele vai 1,6 volts. Daqui para cá é 1,6 volts. Ou seja, do pico do menor pico para o maior pico, a diferença é de 1,6 volts. É isso que é o nosso V ondulação, certo? Eu espero que vocês não estejam se confundindo. Espero que dê para entender, tá? Qualquer dúvida é só falar nos comentários que eu respondo nos comentários explicando direitinho, tá? Vamos descer. Pronto, descobrimos a nossa tensão de ondulação. Só que a questão ela também pede a nossa tensão DC. Como é que eu sei a nossa tensão DC? Muito simples, pessoal. Vou vir aqui e ver as fórmulas. Ó. Tensão DC é igual a nossa tensão máxima menos tensão de ondulação dividido por 2. Então vamos lá. Qual é a minha tensão máxima? A gente descobriu que a minha tensão máxima é igual a 14,74 volts. Eu vou botar aqui na calculadora só para vocês terem a noção de como é que faz, porque eu já vi muita gente errando na hora de botar na calculadora, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês saberem também como é que faz. Então vamos lá. Tensão máxima, a gente sabe que é 14,74, então vamos vir aqui, ó. 14,74, né? 14 não, é 12. 14,74, certo? Aí agora a gente vai subtrair esse valor, subtrai, certo? Eu gosto de colocar parênteses só por mania, tá? Mas não precisa. Aí você vai colocar aqui o valor de ondulação, que é 1,6 volts. Então vamos lá. 1,06 volts no caso, 0,6. E aí, não, 1,06 volts no caso, né? E aí você vai pegar esse valor aqui e vai subtrair, vai dividir por 2. Então você vai pegar esse valor aqui e vai dividir por 2. Fez isso, você vai colocar na calculadora, que vai dar 12,21. Tá vendo? 12,21. Então, essa aqui é a tensão média da sua tensão. Então, aqui a gente tem a nossa via ondulação. E a média dessa tensão aqui é justamente o nosso VDC, que é essa média aqui. Então, a média, né, nesse caso, seria 12,21, né? 12,21 volts, certo? Se você prestou atenção, você vai ver que aqui no nosso via ondulação, certo? Tá escrito aqui, ó, menor que 10% da nossa tensão máxima. Como assim? O que é isso, né? Basicamente, isso aqui, pessoal, é um requisito. Isso é um requisito para que a nossa... Isso aqui é um requisito para saber se a nossa tensão, né, se a nossa fonte ela é boa. Como assim? Vou explicar melhor, né? Vamos pegar aqui a nossa tensão máxima. A nossa tensão máxima é 12,74 volts. Então vamos colocar aqui 10% de 12,74, né? Vamos lá. Esse valor aqui é igual a 1,274 volts. Então esse aqui é 10% do valor máximo meu. Qual é o valor meu de ondulação? O meu valor de ondulação é de 1,6 volts. Ou seja, o que é que eu posso perceber? Eu consigo perceber aqui que a minha tensão de ondulação ela é menor do que 10% da minha tensão máxima. Então, se ela for menor que 10% da minha tensão máxima, quer dizer que essa tensão, né, ela é boa e quer dizer que a nossa fonte DC, né, já que isso aqui é um diagrama de uma fonte DC, ela é funcional e muito boa, certo? É isso aqui que ele está querendo falar, tá bom? E aí, se esse valor, né, vamos supor que esse valor fosse 2, esse valor ele seria maior do que 10% da minha tensão máxima. Logo, esse valor não é, certo? Logo, esse valor ele não é esse valor nos mostra, né, que essa tensão DC não é uma boa fonte, certo? Basicamente é isso. Tá bom? E aqui embaixo temos uma fórmula que é para descobrir a corrente, que basicamente você vai pegar a tensão do seu resistor VR1, né? Você descobre através dessa fórmula, né? Onde Vmax vai ser igual ao nosso VR1, e aí você vai dividir essa tensão pela resistência. Então, no caso seria 12,64 dividido por 1K, que no caso é por 1000. E aí, esse valor aí seria a nossa resistência. E para quem está querendo saber de onde vem isso, certo? É só lembrar... Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Só para não atrapalhar vocês. Ai, meu Deus. E, né, calma aí.
né? E para quem está se perguntando de onde vem isso, né? De onde vem essa continha vem da lei de Ohm, né? Que é justamente essa relação da matemática que determina que a tensão, certo? Ela é igual a resistência vezes a corrente, que a corrente, né? Corrente é igual a tensão dividida pela resistência e que resistência é igual a tensão dividida pela corrente, certo? Basicamente vem daí, né? Então, basicamente é assim que a gente descobre a corrente do nosso circuito. Ah, mas como é que eu descubro a corrente do nosso diodo? Você vai pegar essa corrente e dividir por 2. Por que você vai dividir por 2? Porque, basicamente, certo? O que é que vai acontecer? A nossa tensão, a nossa corrente, né? Ela vai sair nesse ponto aqui. Aí, como é que essa corrente sai? Basicamente, a junção da corrente desse ponto e desse ponto, ela vai se unir e vai sair nesse ramo. Logo, a tensão desse ramo é a divisão vai ser dividido por 2, porque nós temos dois ramos, né? Calma, vou reexplicar, que está ficando confuso. Né? O que é que eu estou querendo falar? É que, para quem não entendeu porque a corrente do nosso diodo é a corrente do nosso IR1 dividida por 2, é porque a corrente do nosso IR1 ela vem desses dois nós. Esses dois nós eles vão se encontrar e vão sair no único ramo. Esse único ramo é o ramo da nossa corrente 1, da nossa corrente do nosso resistor 1. Então, se a nossa corrente do resistor 1 veio desse ramo, quer dizer que essas duas correntes se juntaram para sair essa corrente. Logo, se dividir por 2, eu vou achar as duas correntes anteriores, tá bom? E aí, basicamente é isso. Aí agora a gente vai só montar esse circuito aqui no Multisim, certo? É algo bem simples. Aqui está o circuito da aula passada, né? Eu fiz só algumas modificações para ficar mais bonitinho, mas aqui é o mesmo circuito, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora, esticar aqui um pouquinho, né? Para ter mais espaço. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora um capacitor, certo? Vamos vir aqui, ó, em Place Basic. Vamos vir aqui em capacitor eletrolítico, tá bom? Porque ele tem polaridade. E a gente vai ajustar os valores. Aqui a gente sabe que o valor é de 100 microfarad. Então eu vou botar aqui, ó. Vamos vir aqui, 100. Eu vou dar um OK. Dou um Ctrl R, vou colocar o meu capacitor aqui, certo? Vou conectar esse valor aqui. E aí eu vou pegar a outra parte negativa do meu capacitor e vou conectar no terra, tá? Pronto, fiz isso. E agora? O que é que eu vou fazer? Basicamente, você já terminou o seu circuito. Seu circuito já está montadinho. Então agora é só você pegar aqui, ó, um ponto. E aí a gente vai medir os pontos que ele está pedindo, né? Se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que ele está medindo aqui o nosso IR1 e ele está medindo aqui o nosso ponto, esse ponto aqui dos diodos, né? Para a gente fazer uma comparação. Então vamos colocar aqui, ó, a tensão do nosso IR1. Eu vou colocar aqui a tensão, vou colocar a cor aqui eu vou colocar aqui a cor de azul escuro, ok? E vou pegar aqui a tensão do B e vou colocar nesse ponto aqui, que é a tensão que vem para os meus diodos, certo? Vou deixar de vermelho mesmo, tá? Vou dar play, vou entrar aqui no meu osciloscópio, peraí que tá bem pequenininha. Eu vou aumentar aqui, para vocês não confundirem. Eu vou parar aqui e vou voltar, certo? O que é que a gente pode ver aqui, né? Lembrando que a vermelha é a tensão desse ponto aqui e que a azul é a tensão depois do filtro, né? A gente consegue perceber aqui no nosso circuito, certo? O seguinte, a gente consegue perceber que a nossa tensão do diodo ela está ondulando, ela está sendo, né, essa aqui é a tensão dos nossos diodos e aqui é a nossa tensão de ondulação, certo? Então essa tensão aqui ela tem umas pequenas variações de tensão, mas ela é quase constante, né? Que é basicamente o que a gente pode ver aqui, né? Nesse diagrama aqui, tá certo? Basicamente é isso, pessoal, tá? Aqui vai ser as nossas referências e aí terminamos a nossa explicação, né? Mas antes de terminar, como de costume, eu vou montar esse circuito no Tinkercad para que vocês tenham uma noção de como é que esse circuito ele funciona. É bem tranquilo, tá? Não precisa se preocupar, não é nada demais, tá bom? Quando você vai montar um circuito, o mais importante é você se apegar ao diagrama, tá bom? Então vou subir aqui, vou dar um zoom aqui no diagrama e a gente vai tentar entender o que é que está acontecendo, né? Basicamente, para quem só não está entendendo, tá? A gente não tem um transformador no Tinkercad e o Tinkercad ele é bem bugado em relação a circuitos de corrente alternada. Então, a gente está pegando aqui uma fonte de corrente alternada e a gente está simulando, certo? Que esse jumper aqui
é a entrada A do meu transformador, que o do meio, o verde, é o B e que aqui é o C, certo? O amarelo é o C. Então, como é que ele funciona, né? Eu já montei esse circuito na aula passada, então por isso que eu não estou explicando com tanta calma como eu expliquei na aula passada, tá? Porque essa aula já foi dada, certo? Então, como é que funciona? Aqui no A, ela vai se conectar entre a parte negativa do meu diodo 1 e a parte positiva do meu diodo 2. Então, é justamente o que eu fiz aqui, ó. Aqui é meu diodo 1, aqui é meu diodo 2. Peguei aqui do meu canal A e coloquei aqui. Então, a parte negativa do meu diodo 1 está conectada na parte A, enquanto a parte positiva do meu diodo 2 também está conectada na parte A do meu transformador, tá? Aí agora, no meu B, certo? Aqui no meu B, que é justamente aqui o meu verde, ele vai vir aqui e vai conectar na parte negativa do meu diodo 3 e na parte positiva do meu diodo 4. Então, vem aqui, ó, o meu B ele desce aqui para baixo e eu conecto ele justamente aqui, ó, na parte negativa do meu diodo 3 e na parte positiva do meu diodo 4, certo? E agora o que é que eu faço? Eu pego aqui a parte positiva do meu diodo 1 e a parte positiva do meu diodo 2, conecto eles entre si e puxo um ramo para o terra. E é justamente o que eu fiz, ó. Conectei os dois entre si e puxei eles aqui para o nosso terra, tá certo? Basicamente é o que eu fiz aqui. Aí agora, né, para finalizar, o que é que eu vou fazer? Eu vou conectar o meu diodo 2 no meu diodo 4 e vou puxar um ramo para o capacitor e para o resistor. Né? Então eu vou vir aqui, eu conectei um no outro, ó, e puxei um ramo para o meu resistor. Por que eu só puxei para o resistor, pessoal? Porque quem viu a aula passada sabe que esse circuito aqui é o circuito da aula passada. É o circuito sem a retificação do nosso circuito. Esse aqui sem a nossa retificação. Não é retificação não. Sem a nossa filtragem pelo capacitor. Então nessa aula a gente vai atualizar o circuito. Então eu vou colocar aqui o meu resistor mais para cá. Certo? Como resistor mais para cá. Certo? Deixa eu puxar aqui. Aqui para cá. E agora a gente vai adicionar o nosso capacitor, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui um capacitor eletrolítico. Então vamos ver aqui o capacitor polarizado, que é o eletrolítico, certo? Ele é um trambolho. Vou botar aqui em cima, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai procurar aqui, ó, negativo, aqui é o positivo. Vou inverter ele, certo? Que é o positivo e aqui é o negativo. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a saída dos meus dois diodos e vou conectar no meu capacitor 1, na parte positiva. Então aqui, ó, saída dos meus dois diodos e vou puxar a saída dos dois e vou conectar, deixa eu botar aqui para laranja, na entrada positiva do meu capacitor. Coloquei aqui na entrada positiva do meu capacitor. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte negativa do meu capacitor, certo? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar o resistor aqui, tá, pessoal? Resistor aqui. Pronto, fica melhor. Certo? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Pegar a parte positiva e vou conectar na minha fonte, certo? Na minha fonte, na parte positiva do meu capacitor. E aí agora a parte negativa eu conecto no terra. Então vou pegar aqui um japezinho preto e vou conectar no negativo e do negativo eu conecto aqui para o terra, certo? Já fiz isso. E para finalizar, calma aí. E para finalizar, né, pessoal? Deixa eu só organizar mais para não ficar confuso. Pronto. E aí agora a parte, o que é que eu vou fazer para finalizar o circuito? Eu vou pegar aqui, puxar um jumper da parte que está alimentando a parte positiva do meu capacitor 1 e vou puxar para um terminal do meu resistor. Então eu vou vir aqui, ó, puxar aqui essa tensão aqui que vem para a parte positiva do meu capacitor e vou puxar um fio, certo, para um terminal do meu resistor. Fiz isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar a outra entrada do meu resistor e vou puxar para o terra. Então com isso, pessoal, nós temos um circuito retificador de onda completa em ponte com filtragem capacitiva, tá? Então foi basicamente isso que a gente fez nessa aula, tá? Foi justamente esse circuito aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, tá bom? Essa foi a aula. Qualquer dúvida é só falar. Mais uma vez, eu vou deixar esse circuito disponível, quer dizer, eu não vou deixar esse, certo? Eu vou deixar outro, que na verdade é esse circuito aqui, ó. Deixa eu abrir aqui meu pendrive. Aqui, ó, fonte DC. Vou deixar esse aqui, que é o circuito principal. E aqui vocês vão ter justamente essa diferença. Um com filtragem um sem filtragem
e um com filtragem, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Então eu vou deixar, talvez eu deixe esse, eu vou ver se eu coloco o link, tá? Vou pensar. Eu vou ver se coloco o link dessa montagem aqui no Tinkercad, só para vocês terem a noção. E vou deixar disponível esse slide aqui, tá bom? Então, qualquer coisa, é só entrar na descrição do vídeo, tá? Dar uma olhada. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula e tchau, pessoal.